Os mercados sobem e descem. Estão em queda. Então, entramos em uma depressão e depois em uma revolução. E foi a primeira vez que vi a história do que me ensinaram na escola, na vida real. Eu disse, meu Deus, essas coisas sobre Marx, Lenin, Mao, Stalin, Hitler são verdade. Marx falava muito sobre a abolição da propriedade privada. Em outras palavras, não poderíamos possuir nada e, como capitalista, isso me incomoda um pouco. Eles queriam tirar toda a nossa propriedade privada e ela iria para o Estado. E é por isso que quando você estuda o comunismo e o marxismo, percebe que é uma economia centralizada. Bem, vamos falar mais sobre isso no vídeo de hoje. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora, vamos começar! Em termos militares, chama-se comando e controle, como em uma escola militar. Então, é por isso que o Federal Reserve Bank faz parte do comunismo. Ele não é um banco e não há reservas nele. Nosso sistema acadêmico é basicamente marxista. A maioria dos professores são marxistas, só que eles não estudaram Marx como eu. Eu sou um capitalista e não tenho um emprego, eu não tenho um salário. Se você estudar Marx, Lenin, Stalin, Hitler e Mao, vai perceber que o Banco Central é comunista. Lenin disse: se você quer destruir a economia e o capitalismo, enfraqueça a moeda. Então, em 1971, pouco antes de eu ir para o Vietnã, Nixon tirou o dólar do padrão ouro. Você vê, nosso sistema é comunista. E eu odeio dizer isso porque sou um fuzileiro naval. Fui ao Vietnã 2 vezes. Lutei por esse país. Fui para a escola militar. Sou um bilionário endividado. Sabe por quê? Porque recebo incentivos fiscais para pegar dinheiro emprestado. E a razão pela qual sou tão rico é porque estou endividado. Meu amigo Dave Hansen diz: viva sem dívidas. Eu então respondo: bem, você é um idiota. Ele é meu amigo, mas eu sempre digo: Dave, eu gosto de dívidas. Ele diz: eu sei, mas a maioria das pessoas não consegue lidar com dívidas. Eu respondo: concordo, mas é por isso que não há educação financeira nas escolas. Porque se você soubesse lidar com dívidas, você não economizaria aquele dólar que tem na mão. Eu tenho que investir para ganhar mais dinheiro e todo mundo pensa que são ações de imóveis. Se você estudar história, em 1974 foi criado um ato chamado Lei Eriza. Isso levou a uma coisa chamada 401k. E foi em 1974, logo depois que Nixon tirou o dólar do padrão ouro. E então a economia pôde crescer através do mercado de ações. Eu possuo quaisquer ações? Não, porque eu não sou comunista, eu sou capitalista. Eu não tenho que comprar ações, eu invento as minhas. É isso que os capitalistas fazem. Quanto mais dinheiro peço emprestado, menos imposto pago. Então, o que acontece? Bem, digamos que você possui um prédio comercial e o comprou por $1 milhão e agora ele está avaliado em $10 milhões. A maioria das pessoas iria vendê-lo. No momento que você vende, você executou um evento de capital e tributável. Estamos em uma depressão agora. Uma recessão é 2 trimestres de crescimento em declínio, mas uma depressão é um crescimento abaixo do ideal.
Digamos que seu PIB deveria ser de 4%, mas você está operando a 2% como em uma depressão. As pessoas não conhecem história. Foi isso que aconteceu em 17 de setembro de 2019. Houve um crash no mercado de recompra. A pessoa média não tem ideia do que era esse mercado. A última vez que houve um crash no mercado de recompra foi em 2008. Em 17 de setembro de 2019, eu disse: "Meu Deus, o mercado de recompras caiu." E então, alguns meses depois, o Covid apareceu. E lá é onde os federais injetam dinheiro em bancos comerciais como o Bank of America e o Wells Fargo. Eles começaram a injetar dinheiro porque os bancos estavam vazios. Foi o que aconteceu quando Lehman Brothers caiu. Eles não tinham dinheiro suficiente. O que isso significa? Bem, os bancos comerciais não confiam em seus ativos. Seus ativos são questionáveis. Então, eles começaram a se perguntar qual era a verdadeira avaliação de seus ativos. Assim, o dinheiro começou a sair de bancos comerciais, como o Bank of America e o Wells Fargo. A pessoa comum não tem ideia do que estamos falando. Temos que observar os fluxos de caixa. Se você pergunta a 100 pessoas o que é o mercado de recompra, você teria sorte se 50 soubessem o que significa. Vamos dizer que eu sou a Ford. Você me deu $1 milhão, certo? Então, peguei emprestado $5 milhões do tesouro da Ford. Eu compro 6 milhões das minhas ações. Isso eleva o preço das ações. Então, a mamãe e papai, com seus 401k, pensa: "Ah, a Ford Motor Company valorizou", sendo que, na verdade, ela está com dívidas. Depressão é quando mais empregos são perdidos e eles têm que imprimir mais dinheiro, assim como fizeram para evitar que, quando o Fauci quebrou a economia dos Estados Unidos. A América é agora a nação mais devedora da história. O mercado de ações é todo baseado em dívidas. A relação dívida-PIB é bem simples. Quando a dívida em relação ao PIB chega a 90%, então temos 90% de dívida em relação ao PIB. Isso é ótimo. Isso significa que a cada dólar emprestado, quando há 90%, a economia cresce 10%. Portanto, uma proporção de 10%. Hoje a dívida é 140%. Estamos falidos. A única razão pela qual compro Bitcoin é que não confio no meu governo. Eu não confio no Federal Reserve Bank. Não confio no Tesouro, não confio no Biden e não confio no mercado de ações. Se você estuda Marx, percebe que um banco central é essencial para o comunismo. Esse é o Fed. Esse é o terceiro banco central que temos. Em 1913, o Fed foi criado, assim como o Departamento de Impostos em 1913. Coincidência? O cara comum não tem ideia do que aconteceu. Pouco antes de cada quebra, as pessoas são mais felizes e então ficam muito deprimidas. E é aí que os capitalistas ficam ricos, porque tudo está à venda. Há sempre 3 lados da moeda: cara, coroa e a borda da moeda. E eu estou na borda. A inteligência é encontrada na borda. Os americanos não nos apoiaram no Vietnã. Nossa própria mídia traiu as nossas tropas. Você acha que a mídia mente para as pessoas? É claro! Elas são marxistas. Elas são administradas pela China. Se você estuda a história, apenas no nosso sistema escolar, eles relatam apenas um lado.
Então, quando eu voltei para casa em 1973, a mídia se voltou contra nós, os soldados, os fuzileiros, os marinheiros, as mulheres, os homens. Foi horrível. Eles não entendem que os socialistas matam mais pessoas na história. Nós apenas fomos defendê-lo. Agora me conta, você consegue lidar com o que está acontecendo no mundo? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.